o senhor deixa pelo menos o seu colega deputado Mauro, porque ele está numa paciência muito grande e eu tenho medo de ser enquadrado por ele. Presidente, para mim é uma honra, até porque foi meu professor de latim no Colégio Cearense. Então pronto, eu aprendi professor de latim. De latim. Latim no Colégio Cearense. Professor. Muito bem. Eu nem sabia que agora o deputado Mauro Benevides era professor de latim. Eu sei que ele é o nosso professor da área econômica aqui nesta casa, mas é professor de latim também. Muito bem. Eu acho que ela não fala latim, mas fala muito bem. Deputada Érica Cocai. Presidente, pode acrescentar o tempo da maioria? Tempo da maioria acrescentada à nova deputada Érica Cocai, somando ao tempo de breves comunicações. Eu tenho uma convicção muito intensa de que as políticas públicas são todas elas enganchadas umas nas outras. E as políticas públicas, elas asseguram direitos. Os direitos são interrelacionados, não podem ser hierarquizados e não podem ser, portanto, individualizados ou desgarrados uns dos outros. Então, portanto, nenhum direito é maior do que outro direito. Os direitos, eles se compõem, têm uma condição de serem interrelacionados. Políticas públicas são interrelacionadas, são enganchadas umas nas outras. Mas tem uma política pública, que é a política de educação, que é a qualidade da política de educação, ela determina a qualidade de outras políticas públicas. Nós vamos ter uma boa política de saúde se tivermos uma boa política de educação. Nós vamos ter uma boa política de ciência e tecnologia, de geração de emprego e renda, de cultura, se tivermos uma boa política de educação. Por isso há uma centralidade imensa na política de educação. A política de educação, que é a política pública, que mais está capilarizada, que mais tem permanência, que mais dialoga com a vida das famílias e a vida da própria comunidade. A política de educação e as escolas, tem razão a canção, é lá que se formam os cidadãos, é lá que se tem conceito de nação. Portanto, é uma política absolutamente estruturante e fundamental para que nós possamos definitivamente fechar o ciclo dos períodos traumáticos da nossa história, seja o colonialismo, a escravização ou a própria ditadura, que esse hálito macabro da necropolítica quer avivar. Ou seja, nós enfrentamos uma tentativa de golpe neste país daqueles que têm saudades e que fazem homenagens às salas escuras de tortura. Lembro muito do ex-presidente da República, condenado e preso, que dizia que tinha se torturado pouco no Brasil. E que durante o impeachment, o golpe contra Dilma Rousseff, ofertou o seu voto a Ustra, um torturador deste país. Portanto, nós temos uma convicção de que a educação transforma as vidas, a educação transforma a nação. Tem razão Paulo Freire quando diz que a educação não transforma a sociedade, ela transforma as pessoas, e as pessoas transformam a sociedade. A política de educação, ela possibilita a territorialização, que nós façamos as tranças que a nossa humanidade exige, as tranças de saberes, as tranças de fazeres, as tranças de afeto, as tranças de existência. E digo tudo isso porque nós temos a educação do Brasil que cada dia que passa ela dá passos mais largos para se consolidar como educação de qualidade. É o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Esse governo que alguém disse um dia que ele não poderia ter ou não poderia estar presidindo o país porque não tinha curso superior. Pois foi o presidente que mais colocou filhos e filhas de trabalhadores e trabalhadoras nas universidades, para que pudessem ter diploma superior. Nós temos o retorno e a implementação dos institutos federais em todo o Brasil. Aqui no Distrito Federal, vamos ter 2 novos institutos federais. Política pública de qualidade. Política pública de educação que faz com que nós tenhamos muita fé, uma fé renovada
no futuro desta nação, que tem que vivenciar o seu potencial de grandeza. Mas vejam, o que é o resultado do nosso governo, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva? A alfabetização das crianças na idade certa, nós tínhamos em 2022 36%, em 2024 60,2%. Escola em tempo integral, políticas regionais de educação integral. Nós tínhamos em 2023 17% dos municípios contemplados com educação em tempo integral. Hoje, 91% dos municípios em 2025. Mas vamos aqui falar do ensino ou da evasão escolar no ensino médio, que atingia 480 mil jovens que abandonaram os estudos em 2022. E este número caiu para 270 mil jovens, ou seja, nós estamos aqui falando de políticas que foram implementadas, que fazem com que nós tenhamos a educação valorizada. E aqui nós temos o projeto de poupança escola, que atinge milhões de brasileiros e brasileiras, que ajudam na eliminação da evasão escolar. Então aqui nós temos educação profissional e tecnológica, matrículas, 3,9 milhões em 2022, 4,5 milhões em 2024. E a conectividade para fins pedagógicos, 45,4% das escolas tinham conectividade em 2023. Hoje são 68,4% das escolas, índices de 2025. No governo que tem o menor desemprego da sua história, que tirou o Brasil de novo do mapa da fome, que agora estabeleceu que quem ganha até R$5.000 não paga imposto de renda, não paga imposto de renda. Eu lembro que em determinado momento, com o dólar subindo, uma parlamentar subiu à tribuna para dizer: comprem dólar, porque ele vai chegar a 7 mil, ou seja, o que estava posto a 7, e dizia isso, e nós temos a queda do dólar nesse último período. Então, portanto, nós temos um governo que é um governo que abraça o povo brasileiro, e um governo que tem feito um esforço imenso para que nós possamos devolver o Brasil para o povo brasileiro. Eliminou, em grande medida, o garimpo que havia e estava devastando o território Yanomami. Nós temos políticas públicas hoje para dizer que este povo brasileiro tem que vivenciar a sua própria grandeza. É absolutamente o inverso que nós temos aqui no governo do Distrito Federal. Aqui eu vi o governador do Distrito Federal, que tem muito que se explicar para a sociedade, dizer que o pedido de impeachment acerca das suas relações promíscuas, corruptas, criminosas, entre o Banco de Brasília e o Master, era apenas uma questão de interesse político. Bom, vejam, o Banco Master comprou uma carteira por volta de 6 bilhões. Ele não pagou nem a globalidade dessa carteira. E, em seguida, essa carteira adquirida por 6 bilhões, ou por volta disso, foi comprada pelo BRB por mais de 12 bilhões. E na tentativa de recuperar os ativos de uma carteira, que em verdade não tinha lastro, uma carteira em grande medida fictícia, estabeleceu uma série de negociações que fez com que o Banco do Brasil comprasse cemitérios. Ou seja, nós temos uma verdadeira corrupção estabelecida nestas relações do BRB com o Banco Master. E o governador do Distrito Federal disse que isso não é uma discussão técnica, é uma discussão política, e que ele se orgulha muito da sua gestão, porque foi uma boa gestão, tem sido uma boa gestão, eu diria foi a mais correta, porque não tem mais governo no Distrito Federal, que foi uma boa gestão para o povo. Ora, nós temos o maior tempo de espera por uma consulta de especialistas, nós temos a pior saúde bucal do Brasil, nós só perdemos para o estado do Amazonas,
em número de CAPs, em políticas para atenção à saúde mental. E aqui eu fico pensando, 12,2 bilhões ou 12,5 bilhões, daria para zerar todo o déficit habitacional do DF, daria para colocar CAPs aqui no Distrito Federal, daria para termos o Distrito Federal com o seu povo valorizado. Mas o que nós vamos ver não é isso. Aliás, é também bom lembrar que nós estamos vendo vários outdoors na cidade, com os bombeiros, é o que diz o auditor, homenageando Michele Bolsonaro, homenageando Bia Kicis, homenageando um deputado distrital, o governador e a vice-governadora do Distrito Federal. Há uma denúncia hoje, aqui que está nas mídias, que diz que o Corpo de Bombeiros, os profissionais bombeiros, foram, de certa forma, instados a contribuir para financiar esses outdoors. E aí eles agradecem o quê exatamente? Porque nós, no governo Bolsonaro, com o governador Ibanez aqui no DF, nós tivemos 8% de reajuste para os profissionais de segurança aqui no DF. No governo Lula, 50%. Ou mais de 50%. Aí eu me pergunto, se Ibanez com Bolsonaro foi só 8%, Ibanez com Lula 50%, a diferença é Lula. A diferença é Lula, porque nós temos mais de 50% de reajuste das forças de segurança. Esses outdoors têm que ser investigados. Se houve realmente pressão para que as pessoas contribuíssem para financiar esses outdoors, que acima de tudo são mentirosos, como é mentiroso o governo. Por isso que Ibanez tem uma alcunha de ser enganês, e agora uma nova alcunha que é ser roubanês. Parabéns pelo vosso pronunciamento, nova deputada Érica Cocai.